São tantas casas neste mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo para esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de filhos. A família é o lugar. Melhor é viver em família. Estamos aí, estamos de novo aqui para o nosso encontro. Olá, Oswaldo. Olá, Dalva. É um prazer imenso. E como o Dalva falou, esse momento é muito importante, porque o amor se cultiva primeiramente na família. Na família. Melhor é viver em família, é um programa que vai ao ar às segundas-feiras, às 16h30. Neste horário, você pode participar conosco, entrando aí na sala de chat. Basta clicar no seu computador, www.radioespírita.net.br, e fazer sua pergunta ou expressar sua opinião sobre o tema que está sendo, no momento, discutido, sobre o qual estamos conversando. A cada semana a gente elege um tema que tenha interesse dentro do assunto geral, que é a família. E hoje nós estamos contando, como sempre, com a assessoria técnica do Francisco Mamede. Nós vamos aqui monitorar a sala de chat. Eu estou aqui com o computador aberto para ver se você resolve participar conosco. E nós vamos continuar a conversa da semana passada. Na semana passada estávamos falando sobre o tema do MS, Forças Sexuais do Ser, e alguns assuntos desse tema instigaram bastante a discussão, e até foi sugestão do Oswaldo de esta semana ainda comentar, porque o tema sexualidade é um tema bastante amplo, admite muitas abordagens, não é mesmo, Oswaldo? Dalva, e antes mesmo de a gente falar sobre esse assunto, que faz parte da família, né? E às vezes onde muitos se descambam para a marginalidade, né? Por falta de educação sexual, né? Poderíamos falar que nós, de um modo geral, ainda nascemos num seio de uma família de pai, mãe, irmãos e tios, avós, etc. E quantos espíritos, né? Que talvez em vidas passadas não souberam aproveitar esse aconchego educativo e agora nascem na indigência total e tem que fazer um esforço triplicado para poder superar-se, né? Porque às vezes não tem um colo de uma mãe, de um pai, de um ente querido, do sangue. E nós temos tudo isso e às vezes não aproveitamos bem. Então, realmente, eu acho que esse tema relacionado na família, a parte sexual, é muito importante. E eu acho que a gente deveria realmente conversar bastante a respeito. E até poderia perguntar a você, já que a gente estamos na sequência, sobre essas questões, se isso é natural ou não, o homossexualismo, o heterossexualismo. Afinal de contas, o que é realmente ou não é natural no sexo? Sim, essa é uma questão que foi bastante discutida durante o MS. Nós tivemos a colaboração de um médico homeopata, ele é presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, o Andrei Moreira. Ele esteve conosco desenvolvendo 2 seminários, um seminário chamado Energia Sexual e outro seminário chamado Identidade Sexual. Então, todos 2 trataram destas questões, e uma ideia que é muito presente na sociedade é essa de que existe o que é certo, existe o que é errado, existe o que é natural, normal, e existe o que escapa à norma, que é antinatural. Então, essas considerações, elas nascem muito dos conceitos que nós elaboramos muitas vezes previamente a um estudo mais aprofundado. Por isso são chamados pré-conceitos, né? Conceitos prévios. E a oportunidade de estudar o assunto foi muito interessante. A bibliografia indicada, como sempre, a do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec trata resumidamente todos os temas que são do nosso interesse.
Os desdobramentos estão nas obras complementares, entre elas, Evolução em Dois Mundos foi um livro bastante citado, em que André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele comenta esses aspectos da energia sexual. Uma coisa interessante é que a energia sexual é a segunda maior força do universo. A primeira maior força do universo é o amor. Exatamente porque o amor é emanação divina. Então a energia sexual, ela é parte dessa energia amorosa com a qual Deus cria e mantém o universo. Poderíamos dizer que está nesse conjunto do amor. Está nesse conjunto, muito importante. É uma das forças do conjunto. Exatamente, uma das forças do conjunto. Então nós podemos dizer que o amor está presente em toda parte, ele se expressa por nós e dentro da relatividade do nosso nível evolutivo, ele vai se expressar nessa característica da sexualidade, porque é pela união sexual que o homem e a mulher se tornam co-criadores. Daí a importância de nós percebermos a energia sexual dentro desse foco da naturalidade, porque está na natureza. Deus, e lá na Bíblia também, né? O Oswaldo já está aqui com a Bíblia na mão. Na Bíblia está escrito que Deus fez homem e mulher e determinou que se multiplicassem. A união sexual é a geradora das formas físicas que servirão aos espíritos que virão encarnar na Terra. Então, as questões da sexualidade estão dentro do que a gente percebe na lei da natureza. Agora, nós temos que saber que pelo uso do livre-arbítrio, os humanos distorcem essa energia. Então, diríamos assim, a energia ela é pura, é como a água, mas passando por um recipiente que não está adequado, essa água pode se tornar imprópria para o uso. Seria mais ou menos dentro dessa focalização que a gente veria as distorções e os desequilíbrios no uso da sexualidade. O grande problema no uso da sexualidade se chama promiscuidade. É aquela história da falta de disciplina, da condução dessa energia que leva a pessoa a estabelecer multiplicidade de parceiros na troca. Segundo os espíritos informaram, e André Luiz deixou isso bastante claro em Missionários da Luz, a união sexual entre o homem e a mulher gera formas, mas não é o único objetivo dessa união, porque através da sexualidade as pessoas permutam energia, elas se alimentam reciprocamente. Então, dentro dessa perspectiva da alimentação recíproca, é que nós vamos perceber, por exemplo, que tipo de alimento eu estou oferecendo à pessoa que aceitou o meu convite para a parceria. Se nós não disciplinamos, se nós não conduzimos essa energia dentro dos parâmetros da harmonia, do equilíbrio, do respeito ao outro, eu vou oferecer um conteúdo poluído, vamos dizer assim. A energia divina, ela passa por mim, mas ela vai conduzir parte daquilo que eu sou em direção a essa outra pessoa. Dentro desse entendimento que a gente percebe Jesus falando do adultério. Adulterar significa alterar a qualidade. Então a pessoa estabelece uma parceria e depois ela convida um terceiro para essa mesma parceria. Então altera a qualidade da energia que troca com aquele que primeiro ela elegeu. Então dentro desse costume que dentro da humanidade a gente percebe na história que ao homem sempre foi permitida essa multiplicidade
de parceiros, né? Não era a mulher autorizada a isso, mas o homem sempre se admitiu, e ainda há espaços geográficos que admitem a poligamia. No Oriente ainda é bem acentuado bem isso, acentuado, né? Então, a E poligamia... só de uma parte, né? Curioso, né? Só o homem, só né? o homem. A mulher não pode, não né? pode. Curioso. Então, a poligamia é a institucionalização da indisciplina, né, da condução da sua energia sexual. A monogamia sinaliza com a necessidade da pessoa se educar para conduzir adequadamente essas forças que passam por ela. E dentro da disciplina e da educação, ela vai alcançar a necessária higienização interior para que essa energia passe carregando também o bom que ela porta, né? O amor, o respeito ao outro. Então, se houver amor e respeito, o exercício sexual está dentro do que é natural, do que é normal, ainda que as formas físicas se assemelhem quanto ao gênero. Então, Dalva, aí é isso. Uma pergunta que você possa esclarecer para nós e para os ouvintes. Essa nova forma, né, de família, até ontem no Fantástico aconteceu de um casal de mulheres, onde uma emprestou o óvulo e a outra a barriga de aluguel, e as duas moram juntas e formam um casal. E uma família, inclusive a instituição brasileira não tem ainda na lei algo que possa dar continuidade, porque houve o caso de elas se separaram, já tinham registrado o menino, uma deu o óvulo e a outra gerou, afinal de contas foi a pergunta, quem é que realmente é a legítima dona, ou melhor, mãe, perdão. E a outra não queria mais apresentar, não deixou a outra se aproximar. Então, o que você poderia nos falar sobre, além desse desregramento sexual de múltiplo, que não deveremos fazer, para não liberar essas forças, e como que ficaria, ou fica, essa nova forma de casais homossexuais que vivem, também está na lei natural? O que você tem para nos dizer a respeito disso, a doutrina nos coloca? Então, na semana passada a gente comentou de maneira assim breve que o André Moreira, ao falar sobre identidades sexuais, ele se reporta a uma publicação que fala nos 11 sexos. 11 sexos. Nossa. A gente sabe que biologicamente a possibilidade é que o corpo seja masculino, feminino ou que tenha órgãos dos dois sexos, que é o caso do hermafrodita. Então, biologicamente, só 3 possibilidades. Agora, psicologicamente, aí é que as coisas se diversificam e entram 11. Se você pensar, por exemplo, o indivíduo que nasce com o gênero biológico masculino, e ele se identifica com a masculinidade. Ele é homem e se identifica com a masculinidade, portanto, o seu desejo ele é atraído por um indivíduo do sexo feminino. Aí nós temos a heterossexualidade. Então, o cara é um heterossexual masculino. Do outro lado, nós temos o heterossexual feminino, a criatura que nasce mulher e que se identifica como mulher e então é atraída por um homem. Na nossa cultura, essa situação é dita normal. E as outras são ditas anormais. É uma patologia, né? São ditas patológicas. Então você vai encontrar, por exemplo, a identidade homossexual, que é o indivíduo que nasce homem, se identifica como homem, ele olha no espelho e se vê homem, mas ele não sente atração por mulher. Ele se sente atraído sexualmente por outro homem. Então é um homossexual masculino. E da mesma forma, nós vamos ter o homossexual feminino. E é alguém que nasce mulher, se identifica como mulher,
mas também não se atrai por um homem, se atrai por uma outra mulher. Aí já falamos 4, né, Oswaldo? E vamos progredindo aqui nessa história. Nós temos a presença da Maria do Céu aqui na nossa sala de chat, dando um recadinho. Parabéns, muito bonito, estou a adorar ouvir. E também temos Médicos do Riso, que está aqui presente. Queremos deixar para os apresentadores e ouvintes assíduos dessa emissora as nossas preces, o nosso carinho, que a paz esteja sempre entre vocês. Obrigada pela participação. Nós também queremos desejar a todos muita paz e que a nossa conversa possa tranquilizar os corações, que a gente está buscando subsídios para entender essa energia que faz parte da nossa vida, né? Como nunca, atualmente, né? O que é natural, o que é normal, o que não é. Então, já falamos aqui de 4 identidades. Aí nós vamos encontrar a pessoa que nasce masculino, nasce homem. O biológico, o sexo biológico é masculino. Mas essa criatura não tem um psiquismo masculino. O psiquismo é feminino. Ela não se entende com o próprio corpo. Aí nós temos a história do transexual. Aí pode ser o transexual masculino, ele tem um corpo masculino, mas não se identifica. Toda característica feminina, né? Psicologia feminina. Inclusive a psicologia dele. Esse é o indivíduo que faz a cirurgia, por exemplo, para trocar se transforma, a parte externa do corpo, se transforma, se torna, realmente pode se tornar uma mulher. E do outro lado temos o transexual feminino, que é o sexo biológico feminino, mas o indivíduo se identifica psicologicamente como homem. Então pode haver essa transformação também, até por ingestão de hormônios e outras práticas cirúrgicas, pode haver a transformação total do corpo. O que prevalece é o psiquismo. E aí essas já constituem as 6 identidades que a gente está trabalhando aqui nas 11, tentando encontrar as 11 que o Andrei Moreira nos falou. Então, ele fala também do indivíduo que é assexual. Ele é um indivíduo ou biologicamente homem ou biologicamente mulher, mas não se sente atraído nem por homem nem por mulher. Não tem atração pelo exercício da sexualidade. É difícil identificar esse indivíduo porque ele não tem aparência exterior, né? Não denota nada. Se mantém uma pessoa normal. É uma pessoa normal, só que não sente essa necessidade. Atração sexual. Atração sexual. Os motivos poderão ser vários, né? Quem é que vai poder avaliar que tipo de motivo está por trás das situações que a gente vive aqui na Terra, que a gente sabe que a Terra é uma escola. Isso. A outra situação é um indivíduo que pode ser biologicamente homem ou mulher, mas se sente atraído por homem ou mulher. É o bissexual. O indivíduo não tem uma preferência definida por homem ou por mulher. Tanto se atrai por homem quanto por mulher. Aí é outra identidade. A gente já está quase completando as 11. Fora esses tipos que a gente falou aqui, existem personagens interessantíssimas no nosso contexto cultural, que Andrei comentou com a gente, que é o drag queen, a drag king, que são seres que se transmudam em alguém do sexo oposto, mas por uma necessidade de exercício de uma persona, de uma máscara mesmo, artisticamente. E normalmente eles têm até um tempo, certo horário. De dia tem uma postura, de noite tem outra postura. Exato. Né? Então são pessoas que fazem isso por uma questão do contexto em que vive, por uma eleição desse tipo de exercício até artístico, tem vezes. Muitos, né? Como tem o crossdresser, que é aquela pessoa que por exemplo, um homem, mas que adora o universo feminino, embora não seja um indivíduo assim transexual, mas ele gosta das coisas do universo feminino. Gosta de estar no meio de mulher, gosta das coisas de mulher, gosta de se fantasiar de mulher no carnaval. Né? Então, são as identidades sexuais, são várias mesmo. Tudo normal, né, Dalma?
tudo está dentro Tudo da natureza. da nossa movimentação aqui na Terra. A gente não diria que nada disso seja estranho, esdrúxulo, ou que esse tipo de comportamento possa reduzir a qualidade de alguém. Não pode jamais dizer que o homem agiu imoralmente por causa disso, de forma nenhuma. Exatamente. Né? Ou ele vai agir imoralmente quando ele desrespeitar o outro. Sim. Quando ele, e isso não leva ele a criar esses maus hábitos. Se ele, por exemplo, estupra alguém, se ele desrespeita, se torna assim um indivíduo infiel dentro da parceria que ele estabeleceu, aí ele está sendo Mas aí imoral. também o que é considerado normal comete isso. Exatamente. Não é? Aí você falou essa história aí que passou no Fantástico, Isso. que seriam duas mulheres que teriam então definido uma vida em comum e acabaram por gerar uma criança, porque uma deu o óvulo, a outra deu a barriga, houve fertilização in vitro, gerou-se criança, que foi registrada no nome das duas. As duas. Quando houve a separação do casal, há agora uma disputa. Essa questão acontece entre os heterossexuais também. E que parece foi o primeiro caso no Brasil, né? O juiz concedeu que no lugar do pai fosse colocado uma mulher. Então, pai e mãe são duas mulheres. Duas mães. Duas mães. Ou dois pais. Ou dois pais. Né? Então, se há separação do casal, podem acontecer as mesmas sequelas da separação de um casal heterossexual, porque eu conheço muitas histórias de casais heterossexuais que disputam na justiça tudo por conta de separação. E aí nós vamos pegar lá no Livro dos Espíritos, Oswaldo, quando na questão 775 houve essa pergunta de Allan Kardec sobre o relaxamento dos laços de família. Eu tenho ela bem determinada. Você anotou aqui, aí, anotei. né? Lê aí pra gente. Olha, bem na íntegra, né? Uhum. É uma questão... Diz assim no Livro dos Espíritos, título A Lei de Sociedade. É uma das leis morais emanadas do Criador. Kardec pergunta aos espíritos superiores se os laços de família poderiam ser considerados uma lei da natureza, a que eles respondem: há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, desta forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a gente está aqui com a Maria do Céu aqui na nossa sala de chat. Ó. Estou de Portugal a ouvir a rádio na zona de Viana. Estou a gostar muito de ouvir, muitos parabéns e muitas felicidades para vocês. Ei, Maria do Céu, obrigada aí pela sua presença, pela energia boa que você está nos enviando. Não importa que tenha um oceano entre nós, é importante que nós estamos conectados nas ondas do pensamento. Não há obstáculo para os nossos pensamentos. Um abraço, né, para todos os portugueses, né, para você, né? Com carinho. Então, muito legal você estar aí e está gostando da nossa conversa. Então, veja aí, o Oswaldo leu a pergunta de Kardec e a resposta. Isso. Que os espíritos falam que os laços de família estão dentro dos projetos da natureza. E, efetivamente, é assim, porque nós observamos que já no reino animal, os seres vivem em família. Desde o reino animal, eles se agrupam em família. Há famílias de animais que dão exemplos de fidelidade, de respeito, de parceria, né? Parceria muito... No caso do pinguim, né? Uma vez acasalado, jamais eles se separam. Então, a não ser se um vier a morrer. Casado para sempre. Para sempre, né? Entre os humanos isso não acontece, uma não. Uma carne só, né? Os humanos é mais difícil, né? Acontece. Mas os animais dão exemplos, né? E as mães, as fêmeas animais dão exemplos de altruísmo, de abnegação, de renúncia, muitas vezes, para defender o filhote. Até a própria vida elas podem perder para defender o filhote. Porque está no instinto. O animal, ele se move pelo instinto. Agora, a gente também observa o seguinte, depois que aquele animal deixou de ser o filhote, atingiu a fase adulta, entre mãe e filho não existe mais laço.
Entre os humanos não é assim. A mãe humana, ela se liga a esse ser que é o filho, e essa ligação vai além do túmulo, não é verdade? Agora, o exercício do livre-arbítrio que vai definir como que as pessoas vão usar esse sentimento, como elas vão gerenciar essa vinculação. Então nós sabemos, como dizem os espíritos, que a natureza, quando a gente fala da natureza, a gente está falando de Deus, ele prevê a união dos seres em família. Por quê? Porque nenhum de nós é completo. Nós não sobrevivemos sozinhos. E a gente também não desenvolve o potencial que tem dentro no isolamento. É na convivência que a gente furila. É igual o diamante, né? O carvãozinho que vira diamante de tanto atrito, né? E mesmo assim o diamante sai fosco, né? Sai fosco, precisa lapidar, precisa lapidar ele. No nosso caso, você falou, precisamos... nós é que temos que ser lapidadores, né? Então, a família é essa oficina. Esse grande esmeril, né? É o grande esmeril. O Oswaldo falou tudo. É o grande esmeril que vai lapidar esses diamantes, vivendo e convivendo, tendo que, às vezes, abrir mão de coisas em favor do outro, que nós vamos domar o nosso egoísmo. Porque essas histórias de disputa depois da separação são histórias de manifestação de egoísmo muito grande. Então, as pessoas viveram em família, mas não desenvolveram o amor, né, Oswaldo? Dalva, sim. E agora você falou numa palavra que é o nosso tema, né, praticamente, porque se família ou fora da família, o grande alvo é o desenvolvimento do amor, né? Aqui na sequência, quando Kardec faz uma outra pergunta, respondendo aquela primeira, mas antes eu queria perguntar, né, que a Dalva desse uma esclarecida também, e analisar. E daqui dá para a gente comparar um pouco o nosso estágio. Olha, se os espíritos superiores confirmam sobre essa questão divina da família, que é uma base, né? Jesus confirma, todos os enviados do bem, ressalta que a família é o grande núcleo. E nós sabemos que é na família que está a base da educação, é na família que está a base do amor, do intelecto, do respeito, do carinho, da convivência, etc. Então, agora analisa, Dalva, nós em pleno século XXI, quantos irmãos estão encarnados, quantos espíritos estão encarnados, mas são milhares sem ter um lar sequer. É verdade. Nossa, isso aí mostra o estágio que estamos e realmente também nos define como a próxima etapa está próxima. Porque como que nós chegaremos a essa plenitude de aprendermos a amar uns aos outros e a respeitar sem o laço familiar? Fica muito mais difícil, né? Muito difícil. Eu aproveitaria aqui e que eu gostaria que a Dalva falasse, aprofundasse mais, e ele diz, aprofundando ainda mais a análise deste assunto, pergunta Kardec, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma pergunta bem interessante, né? Uma recrudescência do egoísmo, responderam os espíritos superiores. Exatamente, a recrudescência do egoísmo. Nós vivemos uma época em que o egoísmo recrudesce. Por quê? Porque nós passamos por uma etapa, na segunda metade do século XX, em que esses laços de família sofreram um relaxamento. Nós vínhamos de um modelo de família estruturado segundo os conceitos anteriores, papéis definidos, a posição do homem, a posição da mulher, e de repente o século XX abalou as bases dessa estrutura e trouxe novas propostas, tanto para a mulher quanto para o homem, e isso interveio na dinâmica da família, gerando dificuldades. Esse relaxamento de laços gerou uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, uma ampliação do egoísmo, porque é na vivência familiar que nós vamos aprender a disciplinar o nosso movimento interno,
aprender a respeitar o outro, aprender a ceder a vez. Isso é um aprendizado. Nós não nascemos sabendo isto. Nós temos na nossa bagagem interior os resultados de vidas passadas. Mas se você olhar a história da humanidade, é uma história de egoísmo institucionalizado, né? Porque a própria família era aquela família no modelo patriarcal, autoritário, que o homem mandava, a mulher tinha que obedecer, o homem tinha autoridade sobre filhos e esposa. E é uma história complicada que está sendo superada passo a passo com a emancipação feminina, não é verdade? Então, o egoísmo faz com que a gente dispute bens. Nos atrase, né? É o que está Atrasa, fazendo, né? com É o certeza. que ele está fazendo o tempo todo, né? É, o apego às coisas, apego a posições que são transitórias, que na realidade somos espíritos. Nós estamos exercendo temporariamente uma personalidade aqui, a gente representa na Terra uma persona, é como um artista que tem um papel no cenário. Então, nesse cenário atual, eu estou biologicamente mulher, você está biologicamente homem, mas nós somos espíritos, então o espírito não tem sexo, tanto nós podemos aqui desencarnar e retornar numa próxima encarnação, eu posso retornar mulher mesmo ou posso retornar homem, depende da programação que eu fizer. Agora, se eu retornar numa outra polaridade, como é que eu vou conduzir a minha energia? Será que o meu psiquismo vai ficar fixado na forma feminina? Por uma questão de toda a dificuldade do exercício dessa feminilidade na vida atual? Essa é a questão, né, Oswaldo? E por isso que precisamos, desde já, né, buscarmos o máximo da nossa educação, né, para tornarmos um ser mais, vamos dizer, forte no sentido moral da vida, para que numa próxima, que a gente tenha que mudar a polaridade de masculina para feminina ou vice-versa, termos força de manter o projeto que nós mesmos programamos para o nosso bem. Porque afinal de contas somos espíritos, filhos de Deus. Tá certo. Né? E se o espírito não tem sexo, não tem A corpo. gente está na sala de chat aqui com a presença da Lindalva. A Lindalva Santos, de Vila Velha. Ah, muito bom. Abraça aí, Lindalva. Outro Ela abraço. está dizendo aqui pra gente, muito bom poder ouvir e participar de um assunto tão atual à luz da doutrina espírita. Beijos para você também, Beijos. viu? A Lindalva é minha prima, viu, Ah, Oswaldo? sim, eu sei, a nossa amiga, né? Manda um beijo aqui do nosso amigo Mamed também. Né? Mamed também está aqui mandando beijo, viu, Lindalva? Isso. O nosso coordenador, né? Nosso... Um técnico aqui, técnico, assessor das questões do estúdio de áudio e vídeo da Federação, Francisco Mamed. É o camarada, é o cara. É assim. É verdade. Mas então esse tema é um tema realmente bastante instigante. O Andrei Moreira, ele trouxe reflexões importantes. Uma delas, Oswaldo, é o seguinte: ele comentou que uma estatística feita muito recente coloca o Espírito Santo numa posição, para mim, muito desconfortável. No ranking da violência contra a homossexual, nós estamos ocupando segundo lugar. Olha que triste. É uma pena, né? É uma falta de respeito total, né? Como nós acabamos de você colocou muito bem, são questões opostas, né, ao psiquismo do homem, né? A opção dele é essa sexual, mas a moral dele não tem nada a ver com essa questão, o que né? ficou claro no trabalho que o Andrei veio fazer conosco é que não é uma questão de opção, é uma questão de condição. É uma condição, e até as pesquisas vêm mostrando, por exemplo, que há alguns aspectos biológicos, algumas medidas que os cientistas já fizeram no cérebro, algumas pesquisas mais avançadas que mostram algumas diferenças na estrutura biológica. Seria também o caso do espírito também se posicionar nessa encarnação, então, nessa posição? Se nós temos uma alteração cerebral, é sinal que essa alteração ela estava antes no perispírito. Partiu do plano espiritual para cá. Se estava no perispírito, foi uma programação. Então a condição ela veio com o indivíduo. Igual você nasce de olho azul, né? Você tem olho azul ou verde? Verde. Eu tenho olho castanho. Quer dizer, o olho castanho é o comum na nossa cultura.
Agora você vai ter que pedir desculpa porque você nasceu de olho verde? É complicado, né? Então, a mais ou menos isso, é mais ou né? menos a condição heterossexual, É. ela é a mais frequente. Então, a pessoa, porque nasceu na condição homossexual, ela vai ter que ficar pedindo desculpa, dando E o outro explicação. acha que é anormal. Não é nada a ver. É, porque eu não tenho o seu olho verde, não me cabe te agredir, porque você tem, né? Eu não sou anormal por isso. Não. Nem a pessoa também, no caso do sexo. Pois é, no caso dessa condição. Então, na verdade, o que cabe hoje, e principalmente para nós espíritas, a gente colocar em prática aquela mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. A questão é o amor. Eu não tenho que imitar um comportamento, se eu não acho um comportamento adequado, eu não tenho que imitá-lo. Mas eu não tenho que condenar a pessoa que ela está fazendo uma escolha diferente da minha. E muito mais excluí-la, né? Não devemos excluir. Isso tudo nasce dos nossos preconceitos. Isso ficou muito claro no estudo e às do vezes MS. está dentro da nossa família, né, Dal? Às vezes Família, tá. do modo geral, parece-me que com naturalidade vai perdendo isso, né? As famílias agora vão dando apoio a qualquer tipo de manifestação humana, em todos os sentidos, né? O André contou um caso interessante que aconteceu nos Estados Unidos. Olha só, a pessoa nasceu com sexo biológico feminino, corpo de mulher, mas o psiquismo masculino. E então esse ser não se entendia com o próprio corpo, definiu que iria modificar o próprio corpo porque não queria ser mulher. Acabou definindo a sexualidade masculina, fez uma cirurgia e conseguiu alterar. Se apaixonou por uma mulher, casou-se com ela. Então é uma relação heterossexual, porque ele tem um homem, não tem mais uma mulher. É um homem atraído por uma mulher. A condição do corpo é secundária, a condição primária é da alma. E aí o que aconteceu? Essa mulher era estéril, não podia gerar filhos. E o homem tinha órgãos internos femininos, ele resolveu gerar. E aí a inseminação in vitro, ele que gestou, porque ele tinha útero. E os médicos se recusaram a fazer o parto, você acredita nisso? Achavam que era uma aberração. Aberração são, com todo respeito, é quem se recusa a fazer isso, né? Então, são sinais dos tempos, né? Meu amigo, minha amiga, você está aí nos ouvindo. Acabando, né? Tá aí, você está aí nos ouvindo, são histórias que a vida está contando. A vida está nos desafiando a olhar. Não adianta a gente enfiar a cabeça no buraco, como o avestruz faz. Enfiar a cabeça no buraco não vai acabar com o perigo que está em volta. Porque no outro plano não dá, não. Não dá. Não dá para esconder, não. Não dá. Não dá para esconder. Então, nós temos que olhar essas histórias. São histórias de seres que também são filhos de Deus, estão numa condição desafiadora, e certamente essa condição foi um trabalho planejado para esta etapa, para o aprendizado que eles precisam fazer, que nós precisamos fazer também, que a nossa condição é dita normal, mas o que é que nós estamos fazendo com essa nossa condição também? Dalva, porque realmente bendita doutrina do Cristo, né, com o seu santo evangelho, e a luz da sua bendita doutrina, que é o Espiritismo, esclarecendo tudo isso. Porque, através da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, nós podíamos nos colocar numa situação diferenciada em ano anterior. Se hoje eu não estou numa situação qualquer, seja ela qual for, quem sabe eu não estive numa passada. Talvez até mais aberrações que eu acho essa aqui agora. Então, já está melhorando um pouquinho. Está melhorando bem, né? Um poucão, né? Porque, como diz a natureza, não dá salto, né? Não dá salto, é verdade. E nós estamos aí... O André falou um ditado chinês que eu achei interessante, que ele diz assim, que não se coloca um líquido numa xícara cheia. Se a xícara já está cheia, se colocar qualquer coisa entorna. Vai esburrar. Então, o que os chineses querem dizer com esse ditado? Eles querem dizer o seguinte: quando você está com sua mente cheia de conceitos previamente elaborados, para você
absorver novos conceitos, você tem que esvaziar a mente, né? Tem que esvaziar a cabeça desses conceitos. E a história da nossa sociedade é cheia de preconceitos, né? Preconceito contra a mulher, preconceito contra o índio, contra o negro, contra o homossexual, contra o bissexual, contra todo mundo. Ó, Dalva, eu posso até dar um testemunho aqui rapidamente do que você falou. É tão importante o que você falou, porque realmente, como nós todos viemos nesse passado não muito agradável, vamos dizer assim, e com muitos preconceitos. De uns anos para cá, mais de 10 anos, quando eu resolvi estudar a vida espiritual dentro do meu limite, a doutrina espírita me preencheu minha mente com boas leituras. Leitura salutar, que fala da vida, que fala do Evangelho, as explicações dos irmãos maiores, a respeito de todos os gêneros de educação. Eu senti que minha mente foi esvaziando, mas bastante em relação aos preconceitos. Eu hoje me sinto uma pessoa, como você falou aí, muito mais fácil ou com colocação mental muito mais ampla de receber conceitos que se dizem e que são de amor, de moral e de respeito com a natureza e o próximo. Realmente, isso é excelente, a leitura, né? Uma leitura salutar, constante, há uma limpeza mental, é uma asepsia. É verdade, é uma higiene mesmo, que a gente faz através da meditação, através da reflexão, através de leitura de novos textos, cada vez a gente mergulhar também nos textos já lidos, porque a obra básica, ela tem isso, sabe, Oswaldo? Ela é tão intensa nos seus conteúdos, e os espíritos têm uma habilidade tão grande de sintetizar, que cada frase te permite um desdobramento múltiplo em direções diversas que ampliam a sua capacidade de olhar a vida, né? Fantástico. Então, reler esses textos, meditar mais sobre eles. Então, e outra coisa, quando se interessar por essa questão, que é a mais nobre da vida, né? É aí que está nosso rumo, não ficar afoito, aflito, de querer que as coisas se resolvam do dia para a noite e que você perca seus preconceitos rapidamente. Não é bem assim. As coisas vão se ajustando de acordo com o que você vai procurando. Se você está procurando participar do bem, de respeitar o próximo, de entender o que você acha que não é certo com o outro, tranquilamente, devagar, você vai conseguindo entender, porque a doutrina espírita é totalmente ampla e explicativa, é verdade, é razão da explicação da vida espiritual e de quem somos nós e o que é isso tudo aí. Então, temos que ter calma agora, perseverança e vontade de estudar e de compartilhar com essa nova etapa de pessoas que pensam assim. A gente tem umas participações aqui na sala de chat. A Lindalva está dizendo para a gente, essa condição de homossexual terá que ser vivenciada pelo espírito até se esgotar. Fale um pouco, pois não peguei o começo do assunto. Então, essa questão não é a questão de esgotar até o fim. O fim de todas as experiências é o aprendizado. Na medida que o espírito aprende o que precisa ser aprendido, ele não tem que vivenciar a situação expiatória e provacional. Então é difícil de colocar. Agora, se uma pessoa nasceu na condição homossexual, o fim dessa experiência vai ser o fim desta encarnação, porque a condição está dada para essa experiência, né? Uma condição que vai prevalecer ao longo do caminho. Há algumas posturas que existem que propõem a cura da homossexualidade, são posturas ultrapassadas, inadequadas, aí nos remetem a um contexto antigo em que a homossexualidade era dita homossexualismo e era considerada uma doença. Hoje a própria ciência reformulou, não é uma doença, não é uma patologia, é uma condição natural
que é dada a certos indivíduos, igual a gente falou do olho verde. Senão Deus não deixaria. Alguns têm olho verde, outros têm olho azul. Né? Não é por isso que ele está ao contrário de nada. Então, é uma condição que o indivíduo traz, e a tentativa de curar acentua patologias psicológicas graves. E como você falou, nós conversando fora, se não fosse natural, não aconteceria. E não estaria, por exemplo, entre os animais. A condição homossexual está entre os animais também. Os animais não têm karma. Então não é uma situação kármica também. É uma proposta que a vida está fazendo de aprendizado para aquele indivíduo. Enquanto perdurar esta existência, essa condição está dada para ele. A gente tem também aqui o Cristiano Fadel. No meio espírita ainda temos irmãos que, sob a máscara da caridade, buscam compreender e aceitar os pobres. Os pobres irmãos homossexuais tratam como doença, no caso, enfermidade da alma. É verdade. Essa situação também ela tem sido superada. A observação dessa condição como uma patologia da alma também está sendo superada. É uma condição natural e o indivíduo vai ter que lidar com isso. O que ele vai fazer com isso é do âmbito dele, do livre-arbítrio dele. Agora, se ele é uma pessoa que vai conduzir sua energia sexual no rumo do respeito ao outro e da disciplina, ele está dentro do que é moral. O imoral é a pessoa que usa sua energia sexual para enganar, para seduzir, para violentar, para agredir, para desrespeitar. Isso é amoral. Imoral, na verdade. O dito aceito, que é o heterossexual, está aí nesse... que se vangloria de ser predador. São distorções. Mas depois que desencarnar não vai ser bem predador não, né? Depois de desencarnar, talvez seja uma presa, né? Talvez seja uma presa. O desregramento dele, né? É verdade. O nosso companheiro Cristiano está aí dizendo parabéns pela abordagem do tema. E a Lindalva está mandando abraço para o Mamed, para o Oswaldo e para mim também, né? Um abração para você também, querida. Né? Nossa amiga. Tem muita saudade da convivência que a gente tinha, sempre muito mais próxima. Família é assim, né, Lindalva? Às vezes a gente está junto, às vezes a gente está separado, cada um tem que estar no seu trabalho, no seu desafio, mas pelo coração nós estamos juntos. Né? Todos. Os que se amam não se separam, né? Nunca mais, né? Nunca mais. Tem um ditado popular que diz que fora do crime, das drogas, não há salvação, né? Não tem mais volta, né? Com todo respeito, está equivocado. Lógico que dá volta. Quando se integraliza no bem, no amor, no respeito, aí não tem mais volta. Aí não tem mais volta. Não tem mais volta. Então, com certeza. O que a doutrina tem nos dito é o seguinte: no nosso nível evolutivo, vocês estão aí compartilhando conosco essa reflexão, no nosso nível evolutivo, nós ainda precisamos de complementação magnética que o sexo propicia. Nós ainda somos seres dessa condição. Então, enquanto essa condição estiver presente na nossa vida, o que nos cabe fazer? Disciplinar a energia, conduzi-la adequadamente, aprender a amar e respeitar, que essa é a grande lição da vida. Não é mesmo, Oswaldo? E se não temos outro caminho, né, Dalva? Não tem. Este é o caminho. O caminho, todo mundo fala em todos os segmentos da vida. É a educação. Precisamos nos educar. Cada um sabe da forma que tem que chegar à educação. Nós estamos aqui conectados a Porto Alegre, Oswaldo. Gertrudes de Freitas Eloy, de Porto Alegre. Estou ouvindo o debate, muito proveitoso para todos nós. Deus proteja vocês. Que Deus proteja você também, Gertrudes. A gente tem uma alegria grande quando vê vocês aqui na nossa sala de chat, viu? Porque nós queremos conversar que é melhor viver em família, com todos os desafios que a família representa na nossa vida. É aquele buril que vai nos ajudar a descobrir o diamante que nós somos, né? A gente está um carvãozinho ainda, né? No caso do diamante, da pedra, nós já até falamos sobre essa questão, é o lapidador, né? A gente tem que levar para uma loja e o indivíduo vai passar o diamante no esmeril e vai sair os brilhos. Só que no nosso caso, é nós mesmos. Nós é que temos que nos lapidarmos, né? E isso precisamos de muitas vidas. Mas estamos numa época muito favorável.
que o conhecimento, a explicação, a luz. A luz nunca jorrou tanto como agora, né? Está aí a doutrina espírita, os seus 150... E nunca como agora a gente teve essa chance. Nossa, da tecnologia que né? nos permite estar aqui com pessoa de Portugal, pessoal de Porto Alegre. Com as barreiras livres, né? É. Antigamente era um preconceito, não pode isso, não pode aquilo, e você faz isso com mentiras. Agora não. Vamos ver se a razão está aí. Vamos tirar o feeling, o sentido da coisa, se realmente faz sentido ou não, né? Não é questão de impor a ideia. Não, a questão é de ver se a ideia faz sentido, né? Se esse é o caminho correto. É isso aí, é verdade. Nós já estamos aqui chegando ao final do nosso programa de hoje, Oswaldo. Passa rápido, Passa né? depressa, Passa né? Nossa rápido. conversa acaba passando depressa. Nós temos outra pessoa aqui na nossa sala de chat, Muna Mecari, Regente Feijó, São Paulo. Epa, São Paulo também aqui. Estamos com uma conexão com Porto Alegre, agora também com Regente Feijó, o pessoal de Portugal. Que coisa Aqui boa. de Vila Velha, de no Vila estado, Velha. que coisa boa. Um abraço, né? Um beijo para Estivemos... É Muna? É Muna. Um Muna. Abração para você, Isso. viu? Boa tarde para você, que Jesus abençoe aí seu lar, sua família. Nós estávamos conversando sobre sexualidade, energia sexual, porque estamos ainda dentro da fermentação que foi produzida pelo 32º Encontro de Mocidade Espírita do Estado do Espírito Santo, que discutiu forças sexuais do ser. E nós tivemos a alegria muito grande de ver esse assunto debatido com abertura, sem preconceito, as pessoas superando limites. Muitas pessoas, né, durante o encontro, encontraram com seus preconceitos, choraram muito, entenderam finalmente que o Evangelho nos propõe o amor acima de tudo. E essa concepção do amor, ela tem que estar no nosso dia a dia, sabe, Oswaldo? E principalmente dentro da nossa casa, o nosso lar. A família é o lugar onde nós vamos aprender a superar o egoísmo e a fortalecer em nós essa sementinha que Deus colocou em cada um, a semente do amor. Porque somos filhos dele, né, Oswaldo? Olha, depois dessa fala da Dalva, já estamos já no final, né? Passando. Isso. Eu falaria para todos nós, aproveitar essa oportunidade. Se nós temos uns desafetos na família, vamos ao encontro deles, vamos nos desculpar, vamos deixar o coração florar, vamos ver se a gente acaba com nossos preconceitos, porque com eles nós não vamos a lugar nenhum, o ciclo está se enterrando, precisamos estar preparados no amor, na bondade, no carinho, na vontade de servir o próximo, para podermos fazer parte dessa nova família educada que está vindo aí, ó, no mundo regenerado. Isso mesmo, né? Vamos construir essa família, se Deus quiser, precisamos estar juntos, né? Isso. Sem o respeito, dificilmente estaremos com ela, né? Verdade. Então, já que eu vou aproveitar, Dalva, deixar o meu abraço carinhoso, agradecer aos irmãos. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, seguindo o tema. Um beijo no coração de todos e que busquem, né, superar-se. A gente tem que se esforçar. Praticar o bem não é tão fácil assim não. Tem que ter merecimento, porque afinal de contas, em vidas passadas, creio que foi dado essa oportunidade sempre, e nós sempre praticamos o desamor. Agora, para praticar o bem, precisamos se esforçar. Isso, assim? É isso aí. Meu amigo, minha amiga, você que esteve aí conosco, você também que esteve quietinha, apesar de estar ouvindo, não se manifestou. Nosso abraço muito carinhoso, que Jesus abençoe sua família, seu lar. Vamos apertar esse laço, vamos caminhar juntos. É tempo de renovação. Que Jesus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau.